Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 26 de julho de 2025, vamos falar sobre a situação lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, pessoal. Você que acompanha aqui o canal sabe que sábado é sábado dos chefes. Tem música, tem talento, tem polêmica, mas vamos atualizar aí a playlist sobre a crise lá no Oriente Médio, né, pessoal? Está muito grave a situação na faixa de Gaza, então vamos falar sobre esse assunto. Esse aqui vai ser um vídeo rápido, mas muito forte, né, pessoal? Fica até o final, aqui tem bastante informação, né, para que você reflita, né, sobre quando falarmos em guerra, no tocante à guerra, né, temos que refletir o que está acontecendo nos países que estão vivendo em guerra, né, pessoal? Então, vamos lá. Aqui no site do G1, Israel anuncia corredores humanitários e a retomada de envio aéreo de comida a Gaza, né? Depois de extrema pressão internacional devido ao que está acontecendo lá, pessoal. Israel anunciou hoje, sábado, dia 26, que retomou o envio de comidas por meio de aviões a Gaza. Além disso, informou que vai permitir a abertura de corredores humanitários para entrega de ajuda por terra e implementar pausas humanitárias em áreas densamente povoadas do território palestino. O anúncio foi feito em meio à grande pressão internacional em razão à crise humanitária vivida pelos moradores do enclave, controlado pelo grupo Hamas. Os lançamentos aéreos incluirão 7 paletes de ajuda, contendo farinha, açúcar e alimentos enlatados, a serem fornecidos por organizações internacionais, acrescentaram os militares em um comunicado. Né? Militares israelenses comunicaram isso aí. Os lançamentos aéreos não são o método mais indicado para a ajuda humanitária, porque eles têm um impacto limitado e não é garantido que realmente cheguem à população local, segundo especialistas. A ONU afirma que a melhor forma de acudir os palestinos é removendo todos os bloqueios terrestres de entrada de ajuda. Os corredores humanitários serão usados para permitir a movimentação segura de comboios da Organização das Nações Unidas para entregarem os alimentos e medicamentos à população da região, segundo o exército israelense. Não há detalhes sobre como os corredores e as pausas vão funcionar. Não há os detalhes, né, pessoal? A ONU afirma que a situação em Gaza é um show de horrores. A volta da permissão de ajuda aérea ocorre em um momento de agravamento da crise humanitária em Gaza, com crescente desnutrição e alastramento da fome entre os 2 milhões de palestinos. Relatos da fome extrema e generalizada se tornaram mais frequentes e pelo menos 45 pessoas já morreram de fome em Gaza desde o início da semana, pessoal, segundo a agência da ONU para refugiados palestinos. As pessoas em Gaza não estão mortas e nem estão vivas. São cadáveres ambulantes, disse um colega que está em Gaza, né? Afirmou aí Felipe Lazzarini, comissário aí de uma fundação de ajuda humanitária para Gaza, né? Um vídeo divulgado pela agência Reuters na quinta-feira mostrou crianças palestinas atendidas com desnutrição severa, né, pessoal, um hospital em Khan Yunis, em Gaza. Uma associação, um braço das Nações Unidas dedicada à alimentação, disse na sexta-feira, ontem, dia 25, pessoal, que quase um terço da população palestina não come durante dias. Né? Essa fundação está afirmando que quase um terço da população palestina não está comendo por dias seguidos, pessoal. Muito preocupante, muito grave essa situação. O governo de Netanyahu culpa a ONU e o grupo Hamas por impedir que os alimentos cheguem à população palestina. Vamos ver, pessoal, o que foi que aconteceu aqui, né? A operação militar de Israel em Gaza já matou mais de 59 mil palestinos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O ataque feito pelo grupo a Israel em 2023 deixou 1.200 mortos, a maioria também civis, e 250 foram feitos reféns. Muito bem, pessoal, vamos continuar aqui no site do G1. O Reino Unido vai estar aí anunciando um plano para retirar as crianças feridas de Gaza e reforçar o envio de ajuda humanitária. Mas antes de falarmos desse assunto, eu quero convidar você
Meu querido amigo, minha querida amiga, se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Nós queremos saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos e também ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma, né, pessoal? Dar engajamento. O YouTube assim reconhece que os nossos conteúdos vão ter relevância e indica para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, minha amiga, meu amigo, que já acredita no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a nossa história. Você que chegou aqui pela primeira vez, quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. E siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Fiquem à vontade a cada dia de vocês. E vamos voltar a falar sobre a situação lá em Gaza, que está extremamente grave. O Reino Unido está anunciando plano de ajuda humanitária lá em Gaza, principalmente retirar as crianças que estão desnutridas severamente e feridas, né? O Reino Unido pretende intensificar sua atuação humanitária em Gaza, com a evacuação de crianças feridas e doentes e o envio de suprimentos por via aérea. A iniciativa foi anunciada hoje, sábado, dia 26, pelo primeiro-ministro britânico, após conversas com líderes da França e da Alemanha. Segundo o comunicado divulgado pelo gabinete, o governo britânico trabalha com parceiros como a Jordânia para realizar lançamentos aéreos de ajuda humanitária e retirar crianças que necessitam de tratamento médico para fora do território palestino. O Reino Unido vai fornecer suprimentos por via aérea por meio da Jordânia e dos Emirados Árabes, os únicos autorizados por Israel a oferecer ajuda aérea em Gaza. A medida ocorre em meio a alertas internacionais sobre o agravamento da fome em Gaza, durante a conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão, os três líderes, né, também, né, o inglês, né, e o Emmanuel Macron e o alemão, os três líderes conversaram, né, do Reino Unido, da França e da Alemanha, conversaram e classificaram a situação humanitária na região como terrível e defenderam a construção de um plano robusto para transformar um possível cessar-fogo em uma paz duradoura. O plano deve incluir outros países da região, segundo o governo britânico. A iniciativa acontece após o secretário-geral da ONU criticar a comunidade internacional por ignorar a crise humanitária em Gaza, chamando a fome generalizada no território de crise moral que desafia a consciência global. Atualmente, a ajuda humanitária distribuída em Gaza é coordenada por uma fundação privada e controversa, apoiada por Israel e Estados Unidos, e uma pequena parcela é distribuída pela ONU e outras ONGs, apesar do bloqueio israelense. Em meio à guerra entre Israel e o grupo Hamas em Gaza, que já dura 21 meses, os palestinos enfrentam uma severa crise humanitária agravada por um bloqueio quase total à entrada de ajuda por quase 2 meses, entre março a maio. A restrição foi parcialmente flexibilizada, mas a quantidade de suprimentos distribuídos à população segue limitada. A conta-gotas denuncia a ONU e dezenas de países. Hamas não restringe a entrada de comida, diz o New York Times. Apesar das acusações frequentes de que o Hamas, o grupo que controla Gaza, se apropriaria da parte de ajudas, altos oficiais militares israelenses disseram ao jornal americano The New York Times que não há evidências que o grupo tenha roubado sistematicamente suprimentos enviados pelas Nações Unidas. O sistema da ONU, segundo eles, tem se mostrado eficaz e menos vulnerável à interferência do Hamas. A avaliação foi reforçada por uma análise do governo dos Estados Unidos, divulgada pela agência Reuters, que também não encontrou provas do desvio sistemático de ajuda humanitária financiada por Washington. A situação em Gaza continua crítica. Autoridades de saúde local relatam aumento de mortes por fome e episódios de violência próximos a centros de distribuição de alimentos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 1.100 pessoas perderam a vida a tiros enquanto tentavam acessar ajuda, muitas delas em confronto com forças israelenses. A ONU e Israel mantêm uma relação conturbada ao longo da guerra. Enquanto o governo israelense acusa a entidade de parcialidade e de ter sido infiltrada pelo Hamas, a ONU aponta dificuldades impostas por Israel para a entrega segura de alimentos e insumos básicos. Diversos países, incluindo aliados históricos de Israel, como Reino Unido, França e Canadá, pressionam por um acesso mais amplo à ajuda humanitária. Para essas nações, medidas como a evacuação de crianças e a retomada de entrega de suprimentos são passos urgentes para conter a crise, pessoal?
Então, esse é o conteúdo de hoje, bastante preocupante. Vamos continuar acompanhando a situação lá no Oriente Médio, assim como também lá na Europa. Estamos acompanhando situações que estão ocorrendo pelo mundo afora, e fora aqui, né, no nosso Brasil, também tem os seus problemas, né, pessoal? A gente está aqui para trazer para vocês notícias, está acompanhando a situação da geopolítica, né, pessoal, na política, na justiça, né, pessoal, na nossa questão, né, humanitária, aqui também no Brasil. Então, pessoal, vamos continuar juntos. Não se esqueça, pessoal, não nos abandone, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.